Olá, meus amigos. Tá friozinho aqui hoje. Vamos ao nosso Pub 504. Conhecendo os brasileiros. Bom, antes de iniciar esse Pub, eu desejo reforçar o meu pedido de colaboração ao público. Indico aí embaixo o Pix que serve a esse propósito. Mas vamos ao tema. Quem somos nós, os brasileiros? Responder essa pergunta é paradoxalmente uma coisa simples e complexa, dependendo do ponto de vista da análise. A visão simplista encontra várias definições, uma delas repetida à exaustão e nem todas verdadeiras. O brasileiro é um povo corrupto e aí reside a corrupção na política. O brasileiro é passivo e covarde, não reage às ofensas e atitudes hostis contra ele. O brasileiro é pacífico por índole. O brasileiro é essencialmente cristão. Vamos examinar cada uma dessas definições, procurando o que há de verdadeiro e falso em cada uma delas. Primeiro, o brasileiro é um povo corrupto e aí reside a corrupção na política. Os exemplos de que se valem os defensores dessa ideia já nos são fartamente conhecidos. O jeitinho para resolver as coisas, furar a fila do cinema, material de escritório no trabalho para levar para casa, pular a catraca do metrô, por exemplo. Tudo isso é verdade. Mas não é verdade a definição de que o brasileiro seja corrupto. Olha o cara que furou a fila no cinema. Está vendo ele? Agora conte quantas pessoas estão na fila obedecendo às regras. A fila está grande, porque senão não haveria necessidade de furá-la, não é mesmo? Você já tinha observado isso? O mesmo exemplo cabe perfeitamente à catraca do metrô. Quantas pessoas não pulam? Na verdade, os que chamam a nossa população de corrupta se valem dos exemplos das exceções e não das regras. Se olhassem para a regra, pensariam diferente. A maior corrupção está nas nossas elites dominantes, e a visão do dinheiro público escorrendo pelos dedos dos corruptos cai como uma tormenta na cabeça da nação brasileira, honesta, mas impotente. Então, vamos combinar. O nosso povo brasileiro é basicamente honesto. Culpam-nos pelas exceções, porque estas são sempre as mais visíveis. Segundo, o brasileiro é passivo e covarde, não reage às ofensas e atitudes hostis contra si. A internet está cheia de pessoas que dizem isso, com base na reação do povo, as ofensas e atitudes hostis que claramente são lançadas diariamente pela nova ordem mundial e suas marionetes aqui no nosso país. É verdade. Mas não seria isso exatamente aquilo que permeia a nossa nacionalidade desde sempre e que nos diferencia dos demais povos? Não seria isso a obediência aos ensinamentos de Jesus para dar a outra face? Sim, porque embora muitas pessoas não concordem, o nosso povo respira o cristianismo. O nosso nordestino jamais se volta contra Deus quando a chuva não cai. Embora isso o leve muitas vezes ao desespero com a vida. Não. Aquele povo ainda se volta para os céus e clama por Deus. Completando ainda, se for a vossa vontade. Mas mesmo o povo que, embora claudicante, dá a outra face, também sabe
que Jesus brandiu o chicote contra os vendilhões do templo e brandirá o seu próprio chicote quando identificar os vendilhões do seu templo, o Brasil. Não duvidem disso. Todas as vezes que o Brasil entrou em combate, venceu. E sempre a vitória foi seguida da misericórdia pelo inimigo abatido. Como bem sabem os italianos de Montese, que até hoje comemoram emocionados o dia da libertação da cidade pelos brasileiros. Também o sabem os alemães daquela sua famosa divisão de exército, com milhares de homens bem treinados e armados, que decidiram se render a um simples batalhão brasileiro na Itália, na certeza de que nós os trataríamos como soldados de honra. São errados os que pensam assim. O povo brasileiro não é passivo, e muito menos covarde. A hora de pensar e a hora de agir, cabe-nos dar informações a esse povo para que ele possa pensar. Pensando, ele agirá. Terceiro, o brasileiro é pacífico por índole. Em princípio, isso é verdade. Os exemplos de violência que a mídia nos mostra todos os dias são meramente as coisas que vendem as notícias. Longe de mim afirmar que não existe violência. Existe. E existe muita, lamentavelmente. Mas outra vez eu lhes peço que percebam que uma minoria barulhenta e truculenta, ainda assim, é uma minoria. Outra vez, e não vou cansar de dizer, essa minoria só está logrando descompensar as nossas vidas porque fazem parte do projeto maldito da nova ordem mundial, que, como deseja o caos para se instalar no país, incentiva a violência e utiliza as suas marionetes da esquerda para incentivá-la e até defendê-la por meio de leis e interpretações da justiça completamente opostas aos nossos anseios. Mas o povo brasileiro é, sim, pacífico por índole. 4. O brasileiro é essencialmente cristão. Talvez eu nem precisasse comentar isso de tão óbvio. Talvez, provavelmente, o povo não pratique a sua religião, o que é uma pena, porque, se o fizesse, poderia estar muito mais bem informado sobre o que se passa em volta e estaria muito mais protegido contra o pacote de maldades a que ele tem sido submetido. Mas, independentemente disso, o brasileiro é, sim, essencialmente cristão. Isso lhe confere uma alma ímpar que só mobilia os nobres. Muitos citam profecias, algumas delas dignas de todo o nosso respeito e crença. Mas é certo também que tais profecias não são indicações de fatalidade, pois as que nos merecem o respeito sempre falam de Deus e que Ele não a derramará sobre a terra se fizermos orações e penitências. O que significa que esperança há. Cada sertanejo que se volta para o céu e clama por Deus está fazendo uma oração. Cada mãe que espera o filho acordada à noite está fazendo uma oração. Cada palavra de agradecimento a Deus é uma oração. O Brasil está, sempre esteve, ajoelhado aos pés do Senhor. Pensem também em outras visões, como o Sonho e Visão de Dom Bosco, referindo-se a Brasília, isso em 1883, quase um século antes dela existir. Quando se vierem cavar as minas escondidas em meio a estes montes, aparecerá aqui a terra prometida, que jorrará leite e mel.
será uma riqueza inconcebível. É nisso que eu confio. Então, vamos tentar resumir. O brasileiro não é um povo corrupto. O brasileiro não é passivo e muito menos covarde. O brasileiro é pacífico por índole e é essencialmente cristão. Agora vamos voltar à política. Da mesma forma que nos carimbam na testa a fama de corruptos ou de covardes, as grandes mídias escondem um espírito nacional verdadeiro, aquele que nos orgulha. A nossa tarefa, que felizmente vem logrando êxito, é acordar aquele espírito nacional que pulsa no peito de todos e que fará toda a diferença. Sabemos que a mídia não informa, pelo contrário, desinforma, como ocorre hoje com as novelas escolhidas a dedo para mostrar os dias como não eram. Sabemos que o nosso povo coitado, dos rincões longínquos dessa terra de Santa Cruz, tem muito pouca chance de conhecer a verdade, pois a luta pela vida ocupa quase todo o seu tempo. Pouco ou quase nada lhe restando que não a propaganda globalista veiculada pela TV todo final do dia. Nós precisamos chegar ao povo. Precisamos mostrar de que lado Deus está, porque é nele que o povo acredita desde sempre e continuará acreditando. Precisamos conquistar as mentes que nos estiverem ao alcance, mostrando sempre que os globalistas, cujo veículo principal no Brasil é a esquerda, têm como objetivo derrubar Jesus da sua cadeira junto ao Pai e substituí-lo pela mentira da Mãe Terra, com base em uma fraude, o aquecimento global, agora chamado de mudanças climáticas. Talvez seja difícil a abordagem de assunto tão complexo junto a pessoas simples. Mas não é só a mentira que, repetida 1000 vezes, acaba sendo acreditada como verdade. A verdade, repetida 1000 vezes, acaba por se solidificar no espírito nacional em cada peito. É preciso discutir política, seja em grandes reuniões de grandes grupos, seja em pequenas reuniões, em pequenas salas de jantar de famílias pobres pelo Brasil afora. Formem pequenos grupos de discussão. Vocês não têm a menor ideia de como isso vai longe. Pelo menos tente, e saberão como a verdade se espalha. A esquerda quer tirar Jesus de nossas vidas. O nosso povo não permitirá. Até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Rossi, eu sou analista principal do canal YouTube Geopolítica e Operação Retomada, agora como candidato a deputado federal pelo PTB de São Paulo. Estamos juntos com Jair Bolsonaro e com Tarcísio Gomes de Freitas. A nossa luta é pelas decisões tomadas dentro do nosso Brasil sem interferência estrangeira, lutarmos pela nossa soberania, por um Brasil melhor, contra a nova ordem mundial globalista, contra todos os anseios nefastos da esquerda socialista. Conto com o seu voto, muito obrigado.